Fala galera, Edric aqui. Estamos aqui com mais um vídeo no canal e o vídeo de hoje vai ser um review do filme Northman, que a tradução seria O Homem do Norte, que é um novo filme viking feito pelo diretor Robert Eggers. Só pronunciar, Robert Eggers, diretor do filme, estou pronunciando certo, só para garantir. Ele que fez só 2 filmes até agora, se eu não me engano, né? Que é O Farol, A Bruxa, e esse aqui agora, Northman. Eu já assisti O Farol, eu ainda não assisti A Bruxa, eu vou querer assistir, porque esse diretor parece ter potencial, né? O Farol e esse aí foram muito bons, 2 filmes. Mas vamos falar agora do Northman, né? Sobre o que é o filme. Então a sinopse do filme seria a seguinte. Se passa no tempo dos vikings, certo? E o nosso protagonista é um viking chamado Ameleth. Ele é o filho do rei, ou seja, ele é um príncipe de um reino ali. O pai dele, né, um conquistador, assim, como eram os vikings, né, ficavam conquistando terrenos, invadindo vilas, essas coisas, né. E o pai dele acaba sendo assassinado, né. Isso não é spoiler porque, né, tá nos trailers, tá na sinopse, enfim, tá nas sinopses oficiais, né, eu só tô lendo aqui, basicamente, fazendo um resuminho. E é uma história de vingança, porque o moleque, né, é criança no início da história, ele vê o pai dele sendo assassinado, ele sabe quem matou ele, então ele parte numa jornada para se vingar, né, para se vingar e recuperar o trono, né, porque o cara matou o pai dele, assumiu o trono como novo rei. E como vocês já puderam perceber, isso tem muita semelhança com Rei Leão, ou, né, a obra que inspirou os 2 filmes, Hamlet, de Shakespeare. Então, assim, é uma história de vingança, né? O príncipe quer vingar a morte do rei, né? A morte do seu pai. E só que numa ambientação viking. E como é viking, né? Tem muita e muita violência, tá? Já vou logo dizendo isso, que tem muita violência. Mas isso é uma característica muito boa, tá? Porque o filme ele não tem vergonha, assim, de mostrar, assim, a brutalidade dos vikings. Não tem nenhum, assim, como poderia dizer, algum filtro, assim. Eu gosto também de falar que nesse filme não tem heróis, sabe? Tem o protagonista, tem o vilão, mas no fundo todo mundo é assim, tipo, para os padrões de hoje, todo mundo no filme seria pessoas horríveis, entendeu? Por causa das coisas que eles vão fazendo durante o filme. Logo assim, no primeiro ato, você tem a cena introduzindo o Ameleth já adulto, né? Depois que ele escapa de casa, né? Foi forçado a fugir de casa, porque o pai dele morreu. E, cara, dá uma invasão de uma vila, né? Que em inglês o pessoal tem um termo para isso que se chama Rage, né? Então tá lá o Ameleth com um grupo de vikings, eles destruindo tudo, matando as pessoas. E, cara, as sequências de ação nesse filme, elas são muito boas. Porque não tem muito corte na câmera. A câmera só fica indo, só fica se movendo para lá e para cá e não fica aquela confusão de outros filmes de ação que um corte a cada 5 segundos. Não, é um take contínuo, vai indo, e mais coisas vão acontecendo e a câmera muda de posição. Aí tu pensa, né, a coreografia que os caras têm que ter, o timing perfeito, né, para acertar o movimento de cada ação, de cada personagem, seja principal, seja de fundo. Tem muita atenção aos detalhes do que está acontecendo na cena, é tudo caótico, é tudo em movimento, né? E esse filme deve ter sido uma das melhores representações dos vikings, como eles realmente eram, né? Ou seja, não tem o chapéu de chifres, nem nada do tipo, né? Mas eles são assim, como eu já falei, né? Eu vou falar isso por várias partes no vídeo, que é muito violento, eles são brutais, e tem muito dessa coisa deles incorporar um animal. Isso eu já estava meio familiar, porque eu dei uma lida em cultura viking, assim, mitologia nórdica principalmente, quando eu estava naquela febre do novo God of War, né? Então esse filme ele menciona elementos da cultura viking e menciona muitos elementos da mitologia nórdica. Então se você já tem um conhecimento prévio, você vai ficar toda hora no filme assim, entendi a referência, entendi o que isso quer dizer, eu entendi do que eles estão falando, né? Então eu fiquei com essa sensação, foi bem assim, bem prazeroso, né, de reconhecer do que eles estavam falando, do que eles estavam mencionando, né? E eles mostram os rituais dos vikings, né? Eu não sou historiador, eu não tenho muita experiência nisso, eu só tenho interesse, né?
Mas, pelo que eles mostraram, assim, é uma coisa que dá pra entender, tipo, isso faria sentido, né, pra um povo daquela época, aquelas crianças fazerem, né. Alguns rituais pra gente pode parecer engraçado, pode parecer bobeira, mas no filme eles acreditam naquilo, eles levam a sério aquilo, e aquilo que dá força pra eles lutarem. Porque tem esse negócio de eles incorporarem como se fosse o espírito do lobo, o espírito do urso, que são os guerreiros berserker, né? Isso é uma coisa da vida real, que os caras rezavam para totens de animais, achando que iam ter a força deles, né? E eles não sentiam dor, eles ficavam loucos, é como se fosse... eles meio que se auto-hipnotizavam, entendeu? Uma hipnose em grupo, assim, pra ficar louco pra batalha. Daí no filme mesmo eles ficam rugindo, ficam imitando os animais, ficam uivando. Então, de novo, pra gente parece ridículo, né? Mas para eles era sério, era a vida deles, era o combate, é assim que eles faziam guerra, né? Enfim, o Ameleth, ele é interpretado pelo Alexander Skarsgård, que ele fez o Tarzan, né? Ele fez o Tarzan naquele reboot, mas ele é um bom ator e nesse filme ele só se provou ainda mais, porque a atuação dele está muito boa, as cenas de briga dele, as cenas dele reagindo, assim, as revelações, que tem umas revelações pela história lá pro final, né? Foi um protagonista bom de assistir, e é prazeroso ver ele tomando a vingança, né? Se vingando das pessoas que fizeram mal a ele, né? Se vingando assim ele fazendo essa trajetória dele, passando por por toda essa dor, seja frio, seja psicológico, seja dor mesmo, assim, sangrando, né? Sendo arrebentado e tudo. E do lado dele tem a atriz da Anya Taylor-Joy, né? Tem a atriz Anya Taylor-Joy, que faz a Olga, né? Uma personagem que vai acompanhar o Ameleth por essa jornada e auxiliar ele, né, nessa jornada de vingança. Ela também foi legal, eu gostei, né? Ela não teve muito destaque assim, né? Só mais pro final, não tem muito como falar muito dela sem dar spoiler, mas ela vai ajudando ele durante a história, né? E acaba virando interesse amoroso dele. Enfim. Esse filme, eles falam numa linguagem que é o inglês, né? Apesar de o certo seria o nórdico antigo, né? As línguas escandinavas, assim, eu não sei assim qual seria o termo certo, mas obviamente que eles vão falar inglês na vida real. Mas o filme eles falam inglês só pra, né? Só pra, assim, pra ser mais prático, né? Pra usar de legenda pra tudo, né? Só que tem cenas que eles ainda falam as línguas antigas e tem legenda, só que é implementado de forma assim, tipo, não tirou do filme, sabe? Não quebrou a imersão do filme, não. Pra mim ficou assim, normal, assim, quando eles falam, principalmente quando estão fazendo alguma reza, assim, alguma coisa do tipo, eles falam na linguagem deles e é legal. E na minha opinião seria bom se o filme todo fosse assim. Sabe, na minha opinião o filme todo podia ser em nórdico, antigo, escandinavo, antigo e só legendado não ia ter problema nenhum. Porque o filme é muito mais sobre os visuais, entendeu? Sobre o que está acontecendo na tela, o que está acontecendo com os personagens, não é tanto assim diálogo, né? Não é que o diálogo não é importante, claro, mas dá pra ver muito o que está acontecendo só vendo as imagens, entendeu? Aí, tipo, é estranho que eles não falam escandinavo o resto do filme, mas quando eles falam inglês, eles falam um sotaque bem forte, e ao mesmo tempo eles falam de um jeito, assim, extremamente culto, de forma, eu diria, bíblica, talvez, mas enfim, o jeito que eles falam, assim, as palavras de forma poética, o jeito que eles constroem as frases, assim, pareceu muito que estava lendo uma peça de teatro, uma passagem da Bíblia, alguma coisa, entende? Uma forma bem, assim, formal de se comunicar. O que foi meio estranho, isso sim, na minha opinião, é que tira um pouco da imersão do filme. É aí sim que seria bom ter só a língua original, porque eles fazem inglês, e além de fazer inglês, eles botam um sotaque. Então é como se os personagens não fossem daquela época, não fossem daquela região, e sim fossem americanos com essa descendência, sabe, escandinava, com essa descendência viking, né, esquisito. Mas enfim, né, como eu disse, né, o que vale a pena são as sequências, são as cenas assim de ação, as cenas de revelações, né. Mas enfim, continuando. O filme vai ter diversas cenas em que você não sabe o que é real e o que é para ser paranormal, se o paranormal existe ou não. Tem algumas coisas que fica clara, ok, isso foi
a perspectiva do personagem. Isso foi um sonho. Isso foi aquilo lá. Mas tem algumas ceninhas que você fica assim, será que tem paranormal ou não? Você fica nisso, né? Fica nessa ambiguidade. Será que tem um paranormal ou será que é só na cabeça dos personagens? Mas a verdade é que no final das contas, não importa se é real ou não. Não importa se você acredita. Os personagens, eles acreditam. Eles têm fé naquilo. E eles usam isso como motivo deles lutarem, né? Eles usam isso como a motivação deles. Os mitos e as lendas deles são as motivações deles. Então, contanto que é real para eles, né? Para você não importa muito, né? Mas mesmo assim, né? Fica com aquela pulga atrás da orelha o filme todo. Se os deuses são reais, se a magia é real, se o paranormal é real, né? Eu gostei muito disso. Falando de novo dos movimentos de câmera, tem uma cena que eu acho muito boa, que chegou a me tirar um pouco do filme, mas num sentido bom. Porque a câmera ela começa assim, mostrando um rio, ela entra dentro do rio, assim, vai avançando para o rio, ela vira para um lado e tem um barco, e ela entra no barco e até focar, tipo, é um barco com várias pessoas remando, né, vários homens remando, esse tipo de barco viking, e a câmera vai dando zoom até chegar no personagem, no protagonista, no Amaleth, e eu fiquei pensando, como é que eles fizeram isso, velho? Como é que fizeram a câmera sair da margem do rio, entrar no barco e seguir até lá no cara e todo mundo assim sem bater na câmera, sem passar na frente da câmera? Eu tenho que ver por trás das cenas, que eu não vi, porque essa cena aí me cativou muito, sabe, o movimento da câmera. Aí os rituais, como eu falei, tem uns que dá vontade de dar risada, só que tem outros que você fica assim, nossa, isso é perturbador, né? Isso parece desnecessário. Pra gente, né? Porque a gente não tá mais na época deles. Pra gente é bizarro, pra gente é estranho, pra gente é imoral, mas pra eles era rotina, né? Então você tem escravidão, sacrifício de animais, para, né, ritos assim, seja de funerária ou de ritos funerários, né, o termo correto. Seja para motivação para batalha, enfim, né, eles usam várias peles de animais para realmente incorporar o urso, o lobo, enfim, né. Aí a história, como eu falei, ela é baseada em Hamlet, sabe, a famosa história de Hamlet. Então, assim, não tem como você esperar uma história super, assim, imprevisível, complicada. Não, cara, é a história de sempre de jornada de vingança, certo? O personagem é afligido quando é jovem e fica a vida toda querendo se vingar do vilão e vai atrás do vilão, e, né, enfim. E vai tendo ajuda pelo caminho, vai ajudando pessoas que o vilão afetou pelo caminho. Só tem uma coisinha que eu acho que esse filme fez diferente, que é sobre o status do vilão depois que ele toma o controle do reino, né? Eu não vou tentar dar spoilers, assim, mas quando eles revelaram, tipo, ó, depois que ele fez isso, agora ele tá desse jeito. Eu pensei assim, ó, isso é inesperado, não esperava ele tá assim, entendeu? Eu não vou querer, né, dar muitos spoilers, mas enfim, tipo, o vilão, ele começa ganhando, mas ele fica num jeito diferente do que você esperava, né, pra alguém, né, que acabou de tomar um reino. Ele também tem uma revelação no final, né? Uma coisa diferente que não tem na história original de Hamlet, que é assim chocante e acaba levando a uma cena meio perturbadora, para falar o mínimo, né? Quem assistiu sabe do que eu estou falando, né? Relacionado à mãe do protagonista. E você fica o tempo todo ao lado dele, né? Você vê ele fazendo aquelas coisas, se ligando das pessoas, atacando tudo o que o inimigo dele ama, né? E você pensa, isso é uma crueldade, isso é errado, o cara deveria ser preso se na vida real, mas... E na vida real e nos tempos de hoje. Mas, de novo, é o tempo deles, é o jeito que eles viviam, era matar ou morrer, né? Então não tem como culpar alguém, né, que não vivia pelos padrões de hoje. Tem muitas cenas no escuro nesse filme, tem muitas cenas de noite. E o jeito que eles filmaram de noite ficou muito bom, na minha opinião. Não ficou aquela coisa toda escura, que você não consegue saber nada do que está acontecendo. Não, ele ficou num ar assim bem prateado, assim, como se fosse a luz da lua iluminando todas as cenas de noite, entendeu? Ele fica escuro, mas fica num tom prateado. Eu gostei. Parecia quase estava preto e branco em algumas horas. Mas claro, quando eles pegam uma tocha, alguma coisa, começa algum fogo, incêndio, fica num tom, né, mais quente, assim, fica mais alaranjado, né? Daí melhora um pouco, mas eu gostei muito das cenas de noite.
A trilha sonora, ela não foi tão presente assim no filme, pelo menos na minha primeira assistida do filme, eu só assisti uma vez, né, antes de fazer esse review. E ele assim, tipo, a trilha sonora, ela incorpora instrumentos usados por vikings, né, é um estilo assim bem nórdico assim, né, não tem outra palavra para usar. Eu já ouvi música nórdica às vezes, né, só pra ver, conhecer como é que é e reconhecer alguns sons, né, alguns instrumentos que eles usam. Mas ela não é muito presente assim não, ela é mais em cenas assim, na abertura tem bastante, né, porque está introduzindo os personagens, está introduzindo você a esse mundo. Mas no geral ela não tem muita trilha sonora não. Ela não é triunfante assim, tem a música tema do herói, não. É um filme, no geral, é um filme bem sombrio, né? Um filme bem deprê, porque é tudo cinzento, não tem muito... A única cena que tem assim um calor assim na cena é quando tem algum ritual, nas cenas rituais, ou quando uma cena de ação com várias pessoas morrendo, né? Mas no geral é um filme bem cinzento, né? Tudo nublado, não tem luz do sol, quando tem é pouca, né? É bem pro clima assim, combina bem com o clima da história trágica, né, da história de vingança. E a trilha sonora, né, ela não toca muito durante os diálogos, você tem a oportunidade de só ficar lá apreciando, né, os sons ambientes, seja vento, som de animais, pessoas no fundo, né. Mas quando tem a trilha sonora, ela é boa, né, eu gostei, não tem muito a comentar da trilha sonora, eu gostei dela. Efeitos especiais não tem muitos, não tem muita coisa assim de computação gráfica. E quando tem, não tem como distinguir se é real ou não. Eu fiquei assim pensando, nossa, essa cena com um animal, deve ser um animal treinado. Mas depois que eu assisti o filme eu pensei, não tem como fazer um animal treinar isso aí. Não tem como treinar um animal para fazer isso. Então deve ter sido um efeito especial. Então foram efeitos especiais bons, né? Eu nem sabia quando tinha ou quando não tinha. Efeitos práticos, os efeitos que você ficava óbvio que era prático, seja numa mutilação, uma carcaça de animal, o sangue, foi tudo bem convincente, né? Muito bom. Né? Deu aquele nojinho, né? Deu aquela repulsa normal, né? Esses filmes assim de brutalidade, e foi muito bom. E eu de novo vou ter que falar da coreografia, né? Das cenas indo assim, sem corte, sem nada, né? Só vai acontecendo, eu fico lá assistindo, eu fico lá ficando impressionado com as coisas, a violência, a correria, as lutas, assim, de espada e tal, né? Nossa, foi muito bom esse aspecto também. Muito gostoso, assim, de assistir, né? Um filme sem corte, que dá pra entender o que cada ação que cada cena tá mostrando, né? No geral, eu gostei muito do filme, tá? Me diverti muito. Eu recomendo, se você gosta de mitologia nórdica, se você gosta de vikings, esse é o filme para você. E vamos ver, né, o que mais o Robert Eggers vai fazer, porque até agora, né, só fez filme bom. E como eu disse, eu vou querer assistir A Bruxa e provavelmente vou fazer um review dele, né. Então, eu não tenho muito prática com review, tá? Eu não tenho um roteirinho, não, eu gaguejo muito, né. Eu faço a pronúncia das palavras erradas, me enrolo muito, né? Mas eu estou fazendo isso por diversão, beleza? Não estou querendo me fazer profissional nem nada. Então, um filme assim, a nota que eu daria pro filme seria 9,5, tá? Tem uma coisinha ou outra que eu não dá pra falar por causa de spoilers, mas eu não gosto lá deles falar inglês com sotaque, isso eu achei estranho, né? Tipo, ou fazer inglês sem sotaque, ou só fazia, né, na linguagem original deles aquele tempo o filme todo, né? Eu não me importaria com isso. Acho que deixaria o filme bem mais imersivo. E as coisas da mitologia nórdica não é assim, né, super assim, esfregado na tua cara, são meio que pinceladas aqui e ali, né? Não tem assim muitas figuras mitológicas espalhadas, tem só as principais. Eu nem diria as principais, tipo assim, o que mais aparece é o Odin. E outro nome lá que não vem ao caso agora, não precisa mencionar quem é. O final do filme, ele tenta fazer você achar que vai ter um final diferente, mas como você já viu esse tipo de história várias vezes, você sabe que vai ter um twist, né? Vai ter alguma reviravolta. E, né, foi previsível, né, o final. Mas, que nem eu falei, né, acho que não importava muito a história ser previsível. O que importa mesmo é a experiência, né? Você sentir o filme, é você embarcar nessa jornada, você já sabe como ela vai terminar,
Então, né, tem que aproveitar a jornada até lá, aproveitar o caminho, né, aproveitar o passeio. Então é isso, né, esse é meu review do filme Northman. No geral, assim, todos os atores foram muito bons, até os atores crianças, né, que tem 2 crianças no filme, acho que eles foram bons, assim. Teve uma participação especial do Willem Dafoe, né, o famoso Danny Verde. Eu espero que eu tenha pronunciado o nome dele certo. Mas, assim, né, ele é um ator famosão, assim, né, e eu não esperava ele ter um papel tão curto, né, eu pensava, tipo, que ele ia ter um papel mais importante, né, mas ele só aparece no começo da história, e depois, lá mais pra frente, né, aparece de novo, né, pelo menos a voz dele aparece. Mas, enfim, curioso, né, ver o Willem Dafoe num papel pequeno, assim, né, que não seja, né, o protagonista ou o antagonista principal. Mas, no geral, todos os atores foram bons, né, eu gostei muito, e principalmente o Alexander, né, o Skarsgård, como Hamlet. Eu não sei como pronunciar o nome certo. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Deixe suas opiniões nos comentários, né, o que você gostou do filme. Se puder evitar dar spoilers, seria bom. Ou se for dar spoilers, pelo menos dá um avisozinho, né, dar o espaço lá até o final para não dar spoiler logo de cara. Então é isso, compartilhem com os amigos, enfim. E deixe o seu like, inscreva-se se não tiver inscrito. Eu vou tentar fazer mais reviews de filme, né? E é isso. Fiquem até a próxima.